A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 2, e versículo de número 5 ao 7, que vai nos dizer assim: Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, a vocação de Ezequiel. E nós observamos que o próprio Deus, ele deixa bem claro para Ezequiel que não seria fácil o chamado de Deus para ele. Muitas vezes pensamos que todos vão nos apoiar naquilo que Deus tem para conosco. Muitas vezes pensamos que todos vão parar para dar ouvidos às palavras de Deus, aquilo que Deus ele fala conosco para a gente falar, a direção que Deus nos entrega, mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos estar preparados, como Deus aqui já havia preparado a Ezequiel. Deus deixou bem claro que o chamado dele não era fácil, que ele estava sendo levantado como profeta no meio de uma casa rebelde, de um povo de dura cerviz. Tem pessoas, irmãos, que elas não querem falar a palavra de Deus, elas não querem falar aquilo que Deus designa. Por quê? Porque ninguém dá ouvidos, irmã. Porque às vezes eu estou falando e as pessoas não dão a credibilidade. Você vai observar que Deus deixou isso bem claro para Ezequiel. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, você vai falar. Deus não te chamou para silenciar, mas Deus te chamou para você falar aquilo que Ele te ordenar. Não importa se no meio de parentes, não importa se na igreja, na rua que você mora, no seu trabalho, seja sempre aquele e aquela que Deus chamou você para ser, mesmo que não seja fácil, porque cumprir os chamados de Deus, irmãos, cumprir os desígnios dele, aquilo que Ele tem determinado para a nossa vida, não vai ser fácil. Você vai observar que Deus ele adverte aqui ao profeta que não ia ser fácil. Como não é fácil para você, você diz: Deus, por que o Senhor não escolhe outra pessoa? Deus, por que o Senhor não chama outra pessoa para orar por este casamento, para falar estas palavras aqui no meio da parentela, para vir a ser tua testemunha em alguns lugares? Não tem sido fácil, e Deus está dizendo: continue, porque eu nunca disse que seria fácil, mas uma coisa eu te garanto, eu estou contigo. Deus estava com Ezequiel assim como ele está com você. Declare comigo: Deus está comigo, eu não posso parar. Deus está comigo, eu não posso parar. Eu não sei o nível que você se encontra de dor, de sofrimento, de angústia, por estar carregando o propósito de Deus, porque propósitos de Deus, irmãos, são dolorosos muitas vezes. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: permaneça. Continue fazendo aquilo que eu te chamei. Mas, irmã, ninguém dá ouvidos, ninguém dá credibilidade. Você observa que Deus deixou bem claro: Ezequiel, vai ter momentos que eles não vão querer dar ouvidos, mas você continua falando. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quando eu mandar, você fala. Você só silencia quando eu mandar, mas enquanto eu estiver mandando você falar, você continua falando. Por quê, irmã? Eu tenho que continuar. Quando eu não quero mais continuar, quando não estão dando ouvidos, porque vai chegar um momento, irmã, irmão, que Deus, ele vai confirmar as tuas palavras. Vai chegar um momento que Deus vai mostrar que ele é na sua vida. E Deus deixou bem claro isso para Ezequiel. Você não pode desistir, porque vai chegar um momento que eu mostrarei, riasto candaraia, que eu tô contigo. Que você é profeta, que você tem um chamado meu na tua vida. Se você se calar e não falar o que Deus mandar, se você parar e não fizer o que Deus direcionar, você não vai ver os resultados de Deus na sua história. Irmãos, não existe nada mais prazeroso do que nós colhermos os resultados do nosso plantio para com Deus. Declare comigo: eu vou continuar e vou colher resultados com Deus. Eu vou continuar e vou colher resultados com Deus. Você observa que o próprio Deus deixou bem claro aqui no versículo 5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta.
Eles vão saber por quê? Porque vai ter cumprimento da palavra. Eles vão saber por quê? Porque o próprio Deus, irmãos, ia testificar as palavras de Ezequiel. E com você não é diferente. O teu marido vai saber que tu é mulher de Deus. A tua esposa vai saber que tu é homem de Deus. O teu pai e tua mãe vai saber que você é uma pessoa de Deus. Os teus vizinhos vão saber que você é uma pessoa de Deus. Por quê? Porque você não vai se calar. Tem sido difícil. Não tem sido fácil, irmãos. É muito difícil quando nós falamos para pessoas que não dão ouvidos. É muito doloroso. Mas Deus está dizendo: permaneça. Porque Deus deixou bem claro aqui para Ezequiel que os filhos eram de duro semblante e obstinados de coração. Mas Deus havia enviado Ezequiel a eles. E o próprio Deus colocou as palavras nos lábios de Ezequiel. Aí eu te pergunto, como é que a gente cala as palavras que Deus colocou nos nossos lábios, hein? Como é que a gente diz para o Criador que nós não vamos fazer o que Ele está mandando se nós somos criatura? Qual era a direção de Deus para Ezequiel? Faça o que eu te mando. E você vai dizer: assim diz o Senhor. A partir do momento que Ezequiel dizia assim diz o Senhor, ele estava deixando bem claro: Deus é o responsável pelo que eu estou falando. Eu sei que eu não estou falando porque eu quero, porque tem pessoas que pensam, irmãos, que às vezes nós falamos de nós mesmos, porque nós queremos falar. Ah, porque fulano gosta de ficar repreendendo, porque ciclana gosta de achar que Deus é na vida dela. Mas não é sobre nós, é sobre um chamado. Ezequiel tinha um chamado. Eu estou conversando com homens e mulheres de Deus que têm um chamado dos céus. Eu estou conversando com homens e mulheres de Deus que Deus lhe chamou. E quando Deus nos chama, rasto, candaraia, ninguém anula. Quando Deus nos chama, ninguém consegue invalidar aquilo que Ele determina para a nossa história. Então o chamado não era do próprio Ezequiel, o chamado era de Deus para com ele. A vocação era de Deus. Se Deus tem uma vocação na sua vida, não tem para onde você correr. Se Deus diz que é para você cantar, você vai ter que cantar. Se Deus diz que é para você pregar, você vai ter que pregar. Se Deus diz que é para você pastorear, você vai ter que pastorear. Se Deus diz que é para você ficar na portaria, ficar no ciclo de oração, para você reger o grupo, eu não sei o que Deus colocou para você fazer, mas você vai ter que fazer. Se Deus disse: ore por este casamento, mas irmã, este marido não vale a pena. Ore por este casamento. Ai, irmã, mas essa esposa não vale a pena. E Deus está dizendo: eu estou mandando você fazer o que eu designo, porque o resultado quem traz sou eu. Ia chegar um momento, irmãos, que o povo ia saber que houve um profeta no meio deles. Por quê? Porque o próprio Deus que mandou confirma. O próprio Deus que mandou testifica. Assim acontecerá na sua história. Não se preocupe, minha irmã. Não se preocupe, meu irmão, porque Deus vai trazer a testificação. E Ele vai mostrar que você é a escolha dele, não dos homens. Ele vai mostrar que você não falou de você mesmo. Talvez hoje você está sendo apontado e apontado, e tem pessoas olhando para você e dizendo: fulano agora só quer saber de ficar falando, de ficar repreendendo, de ficar fazendo assim, assado. E Deus está dizendo: faça como eu estou lhe mandando, mesmo que ninguém esteja entendendo, esteja apontando e criticando, porque daqui a pouco vão saber: fulano era uma mulher de Deus, ciclano era um homem de Deus, era para eu ter dado ouvidos, tá vendo? Tirei chacota e agora Deus está confirmando. Vai ter gente que vai ficar envergonhado, irmãos. Não tinha como as pessoas negarem que Ezequiel, ele era um profeta de Deus. Vai ter pessoas que não vai ter como elas negarem que Deus é na sua vida. Por quê? Porque você vai obedecer, você vai se posicionar, vai continuar fazendo o que Deus mandou você fazer e você vai ver o resultado. O resultado quem traz é Deus. O resultado quem traz não é você. Não seriam as palavras de Ezequiel, humanamente falando, que fariam acontecer na história do povo a palavra de Deus, mas seria a palavra do próprio Deus. O próprio Deus, irmãos, quando ele fala, ele confirma e ele testifica as palavras dele. Então, aqui nós observamos o quê? Que haveria confirmação da parte de Deus. E assim está acontecendo na sua vida. Vai ter confirmação de que foi Deus que te escolheu. E o próprio Deus deixou bem claro que não era para Ezequiel temer, porque não seria fácil. Não era para ele temer o povo, não era para ele temer as palavras. Tem momentos, irmãos, que a gente vai ter que se fazer de surdo. Tem momentos que a gente vai ter que fingir que não está vendo algumas coisas para poder permanecer no propósito de Deus. Era isso que tinha que acontecer com Ezequiel. Ezequiel, você não pode temer esse povo. Ezequiel, você não pode temer as palavras deles, mas você tem que continuar firme.
Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, não vai ser fácil. Mesmo que seja doloroso, continue firme. Está sendo doloroso, né, meu irmão? Está sendo doloroso, né, minha irmã? Mas Deus lhe trouxe aqui com esta palavra da vocação de Ezequiel para lhe dizer, um dia para Ezequiel também foi, mas ele segurou as pontas, ele segurou o chamado. Hoje Deus diz para você, segure aí. Segure o chamado, segure o que Deus tem com você, mesmo que não esteja fácil, porque depois vai valer a pena. Irmãos, não existe nada mais prazeroso, nada nessa terra. Não existe nada mais prazeroso do que fazermos a vontade de Deus e depois colhermos o resultado e vermos, olha, eu continuei firme, eu não desisti, eu não retrocedi e Deus, ele honrou a minha fé. E o próprio Deus deixou bem claro que mesmo que ele habitasse com escorpiões, imagine aí, irmãos, sarças, espinhos, escorpiões, não era fácil para Ezequiel, mas Ezequiel permaneceu. O Senhor diz mais, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles. Ou seja, vai ter momentos que eles vão te olhar querendo te intimidar. Porque o inimigo, irmãos, às vezes, ele usa pessoas para tentar nos intimidar. Você vai observar que o semblante do povo não seria um bom semblante para Ezequiel. O rosto deles, muitas vezes, não ia ser um bom rosto. Eles não iam olhar Ezequiel com bom olhar. Mas Deus disse para ele bem claro, de maneira detalhada, não temas. Não temas o semblante deles. Não temas a forma que eles falam. Não temas a nada. Continue firme. Porque assim, irmãos, às vezes nós oramos por pessoas. Às vezes nós estamos em batalhas espirituais. E nós vemos mesmo o inimigo ali, né? Usando aquelas pessoas. Então, muitas vezes, irmãos, quem está usando a pessoa não é a pessoa mesma que está ali falando, mas é o inimigo. Então ele vai tentar lhe intimidar. E hoje Deus diz para você, não se deixe intimidar. Foi uma das instruções que Deus deu para Ezequiel na vocação dele, no início do chamado dele, não se deixe intimidar. Não se deixe intimidar. Se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, meu irmão, se você se mostrar fraca no dia da sua angústia, minha irmã, a sua força vai ser pequena. Então Ezequiel não poderia se deixar intimidar, porque o povo era casa rebelde. Deus deixou bem claro, eles não vão te receber bem, porque eu já estou lhe alertando que eles são casa rebelde. Eu sei quem eles são. Mas mesmo assim permaneça, porque quem te chamou não foi a casa rebelde, quem te chamou foi Deus. Quem te chamou para este propósito, minha irmã, não foi seu marido, não foi seu pai, sua mãe. Quem te chamou, meu irmão, não foi sua esposa, não foi seus filhos, seu pai, sua mãe, não. Quem lhe chamou foi o Senhor. E quando nós sabemos quem nos chamou, nós permanecemos por Ele, não é pela casa rebelde. Talvez você entrou aqui hoje querendo parar, querendo desistir de orar por algumas pessoas, por alguns propósitos, e Deus está dizendo, não pare, não é por eles, é por mim. É pela minha palavra, diz o Senhor. Declare comigo, eu não vou parar pelo Senhor. Eu não vou parar pelo Senhor. Ou seja, eu não vou parar, não é por causa de mim mesmo, porque vontade eu tenho de parar. Vontade eu tenho de desistir, realmente está difícil. Estou em meio a espinhos, a sarça, a escorpiões, não está fácil. A face de algumas pessoas não estão legais para mim, por mim eu parava. Mas hoje eu estou vendo que Deus não quer que eu pare, Ele está me mandando continuar, por isso eu vou continuar. Versículo 7, mas tu lhe dirás as minhas palavras, ou seja, você não vai parar, você não vai desistir, mas vai fazer o que eu mando. Vai fazer o que eu ordeno, vai fazer o que eu designo, porque as palavras não são tuas, Ezequiel. O Senhor diz para você hoje, a palavra não é tua, a direção não é tua, o querer não é teu, mas é minha própria vontade na sua vida. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Falem. Falem, meu irmão e minha irmã, abra a boca de vocês e faça o que Deus mandar. Ah, irmã, mas não estão dando ouvidos. Eles escutaram, não escutaram? Pronto. Deus é quem vai confirmar. E Deus termina aqui o versículo 7 dizendo, pois são rebeldes. O povo não ia querer dar ouvidos, mas não ia poder dizer que Deus não levantou profeta para falar. O povo não ia querer dar ouvidos, mas não ia poder dizer que Deus não havia falado com seu povo, porque Deus havia falado. Porque Deus havia levantado profetas para falar. Deus está dizendo para você hoje. Vai ter gente que vai dizer verdadeiramente, Deus usou fulana, usou ciclano. E Deus está com ele, está com ela, mas isso só vai acontecer se você não desistir. Isso só vai acontecer se você não parar. Isso só vai acontecer se você resolver se manter firme. Ezequiel se manter firme até o final do seu ministério. Ele não desistiu, ele não abriu mão, mas ele segurou o chamado. Por mais doloroso que seja, segure o que Deus tem contigo.
Segure porque você colherá resultados. Segure porque vale a pena ser fiel àquele que te chamou. A vocação de Ezequiel não era uma vocação dos homens, mas era uma vocação de Deus. Declare comigo, a vocação que Deus tem para a minha vida é dele, não é dos homens. A vocação que Deus tem para a minha vida é dele, não é dos homens. A cada um, irmãos. Deus entrega uma direção, uma incumbência. E cabe a nós fazermos a nossa parte. Alguns vão ganhar muitas almas lá fora. Outros vão ganhar almas dentro da própria parentela. Alguns vão orar pelos de dentro de casa. Outros vão orar pelas nações. E assim vai. Deus chama cada um com propósito. Deus chama cada um com desígnio, mas não abra mão da vocação dele. Não abra mão daquilo que ele direcionou para a sua vida. Porque o que ele direcionou, o que ele separou, o que ele mesmo determinou para a sua história, com certeza, sem sombra de dúvidas, é o melhor. Ezequiel, ele não desistiu do chamado mesmo estando no meio de uma casa rebelde, mesmo estando no meio de um povo de dura cerviz, mesmo habitando entre sarças, espinhos e escorpiões. O Senhor diz para você hoje, mesmo que tudo esteja difícil, não abra mão do que eu tenho contigo, pois o meu propósito é melhor e vale a pena permanecermos fiéis ao Senhor, vale a pena aceitarmos a vocação de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada porque não somos escolhas dos homens, mas somos tua. E mesmo que tudo seja difícil, seja adverso, meu Deus amado, nós precisamos permanecer. O Senhor nunca prometeu pra gente que seria fácil. O Senhor nunca prometeu pra gente, meu Senhor, que não haveria obstáculos, dificuldades e lutas. Mas o Senhor deixou bem claro que passaríamos por aflições, por adversidades e principalmente, Pai, quando nos colocamos a fazer a tua obra, a tua vontade e o teu querer. Mas nós sabemos que o teu desígnio, a tua palavra, meu Pai, determinada para a nossa vida é que a gente não desista, que a gente não pare, que a gente não retroceda, mas que a gente venha permanecer, Senhor. Que o teu filho, que a tua filha permaneça, rastucandaraia, que eles não desistam, que eles não parem, que eles não retrocedam, meu Senhor, mas que eles permaneçam como Ezequiel permaneceu mesmo em meio à dificuldade, porque a certeza que eles têm, Pai, é uma certeza que ninguém pode tirar deles, Pai, que é a certeza que o Senhor está com cada um que está me ouvindo agora, porque quando o Senhor chama, o Senhor garante, quando o Senhor determina, nós só temos que obedecer, pois o Senhor é quem traz a garantia, o Senhor é quem traz o livramento, o Senhor é que mostra que nós temos um dono e que a escolha do Senhor é a melhor para a nossa vida. Obrigada. Obrigada por estar conosco, Senhor, como o Senhor esteve com Ezequiel, e obrigada por nos confirmar que a nossa vocação, mesmo não sendo fácil, como a de Ezequiel não foi, mas é uma vocação dos céus. Foi o Senhor que nos chamou, que nos separou e que nos escolheu para um propósito. Senhor, que os teus filhos continuem firmes, Senhor, como Ezequiel continuou cumprindo os teus desígnios, mesmo que não seja fácil, os fortalece para que eles não desistam. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome e cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que o teu nome seja glorificado, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada um que está aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua o Espírito Santo de Deus trabalhando de maneira especial, Senhor, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você, mesmo que não seja fácil, permaneça. Mesmo que humanamente falando não tenha sentido você permanecer, continue. Deus nunca prometeu que seria fácil. A gente sabe que vai haver aflições, dificuldades, porque o próprio Jesus deixou isso claro, que no mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor nos manda ter bom ânimo. E hoje Ele diz para você, tenha bom ânimo. Porque assim como Ezequiel não desistiu, eu não te chamei, diz o Senhor, para desistir. Continue e permaneça, mesmo que não esteja fácil. Porque Deus, Ele mostrará que Ele te escolheu. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.